dia, boa tarde. This call is now being recorded. Então, como nós estamos no nosso horário, vou pedir para os favor que fechem os áudios. Agradecida. Se quiserem falar, é só levantar a mãozinha. Vou solicitar, por favor. Sim, o host para te ajudar? com certeza. A Tina também está presente. Bem-vinda também. O amigo José falou que entraria, eu vou dar um toquezinho nele, tá? Que ele ia fazer a abertura. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, sejam bem-vindas. Estamos aguardando um pouquinho, enquanto o amigo Zé chega. Gostaria de, enquanto isso, ver quem poderia assumir o guardião do tempo, ser a nossa guardiã, o guardião do tempo hoje, e quem poderia assumir ser o guardião, o guardiã das mãozinhas. Eu posso ser do tempo. Bom dia. Bom dia, agradecida. Eu tô com um pouquinho de problema na internet, tá? Mas eu tô aqui. Quem Olá, falou? bom dia. Bom dia. Eu posso ser da mãozinha. Eu sou o Emílio. Agradecida, Emílio. Então, você é o guardião das mãozinhas, quando as pessoas levantarem as mãozinhas. E quem seria a guardiã do tempo, que eu não consegui ouvir direito, que cortou para mim? Mandica. Ô, Mandica, tudo bem? Bem-vinda, agradecida. Tudo bem. Que Obrigada. bom que você está aqui. Bom dia. Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos aguardando um pouquinho para confirmar se o amigo Zé já está chegando. Vou solicitar, por favor, que mantenham seus microfones fechados. Se quiserem fazer alguma colocação, levantar as mãozinhas. Só uma dúvida. Assim que a pessoa levantar a mãozinha, eu aviso ou aguardo finalizar um pensamento? Então, Emílio, o guardião das mãozinhas, né, tem toda a sua construção, mas é bom aguardar um pouquinho até finalizar o pensamento, né? Se tiver um movimento acontecendo também, você aguarda um pouquinho, e aí você fala, com licença, né, tem uma mãozinha levantada, gostaria de ver se é o momento, tá bom? Para construirmos o nosso ritmo, né? A gestão desses guardiões é que é o grande aprendizado, né? Agradecida, Emílio. Vivi, o Zé não está atendendo o telefone. Então, Tina, podemos começar e depois, quando o amigo Zé chegar? Sim, sim. Eu acredito que sim. Você está sem acesso ao WhatsApp, né? Eu estava te mandando coisa pelo WhatsApp. É que a difícil. internet está muito lenta, eu não estou conseguindo manter os dois. Tá bom, tá bom. Então, qualquer coisa, você vai ter acesso ao chat? Sim, eu consigo ver o chat aqui. Tá bom. Então, vamos começar, porque já são 10h10, né? Bom, sejam bem-vindas, bem-vindos. É uma alegria que vocês estejam todos aqui. Hoje nós teremos, como sempre, né, participações especiais de construções profundas sobre a comunidade de aprendizagem. E hoje nós temos a Cláudia, né, Santos, que fez toda uma construção no projeto Âncora e está fazendo uma construção também incrível na Escola Espiral e também com a organização com a Edilene Morical, da Escola Aberta. Então, solicitar, por favor, Cláudia, que você possa, né,
partilhar a beleza, a Tina que gosta de falar belezuras, partilhar suas belezuras conosco. Obrigada, Zizi. Bom dia e boa tarde a todas e todos. Eu queria primeiro agradecer ao convite. Realmente foi um convite que eu recebi com muita alegria, porque para mim é algo muito importante, né? As trocas e aprender junto com o outro, né? Mas primeiro eu queria parabenizar a todos e todas nós, porque somos todos, né, educadores, somos todos professores, e eu aprendi a isso desde muito pequena, né? Porque o meu pai, ele falava, né, se ele tivesse vivo hoje teria mais de 100 anos, ele falava desde que eu era muito pequena que todas as pessoas eram professores. E eu, na minha meninice, ficava olhando para ele e me perguntando, papai é doido? O fulano é engenheiro, a fulana é médica, como assim são todos professores? Porque para mim professor era aquele que estava na escola, numa escola. E aí ele foi me explicando, todos somos professores porque todos aprendemos e ensinamos uns aos outros. E depois eu vi isso na belezura de Paulo Freire, né, Tina? A belezura vem do Freire e eu também gosto muito desse termo. E o meu pai, nordestino, com uma sabedoria tão grande, porque ele não era professor, né? Então, eu queria aproveitar para parabenizar todos nós que estamos aqui e também dar um viva ao Nordeste, por tanta belezura que temos nessa nossa região, e tanta sabedoria, e tanto a nos ensinar e aprender, né? Então, é isso. Eu queria começar assim, já tenho uma mãozinha levantada. Com licença, Cláudia. Só informar que o amigo Zé chegou, para nós podermos repassar para ele antes de começarmos, tá bom? Agradecida. Amigo Zé, bom dia, bem-vindo. Bom dia, e logo de seguida, 2 pedidos. Eu me perdoeis o atraso, estou aqui num CIEP de Petrópolis no início do 11º encontro do ENAC, e pedi desculpa também à Zizi e à Tina, que me aturam desde há muito tempo, e à Cláudia, que eu interrompi e que agradeço a participação. Vou estar só um pouquinho, até porque a Cláudia tem muito mais para dizer do que eu, e espero que converse muito tempo. Vou estar só um pouquinho, primeiro para celebrar um pouco o Dia do Professor, não é? E começo já por aí, e depois para aquilo que vou precisar em 5 minutos. Para celebrar o Dia do Professor, sem que eu sou muito dessas coisas, celebrações do Dia do Professor, eu vou celebrá-lo desta forma. Vou ler uma cartinha de um aluno. Ensinar. Tirar de dentro de nós mesmos o que sabemos e o que conseguimos angariar na nossa vida. Se procuro hoje atentar com as coisas dignas, é porque quero amanhã transformar-me. O professor é um médico espiritual. Traduz caminhos cheios de beleza e de ciência. Eu continuarei a leitura, mas vou apenas dizer quando esta carta foi escrita e quem a escreveu. Esta carta foi escrita, dirigida ao professor Nestor Oliveira, no dia 3 de julho de 1959, por um aluno chamado Caetano Veloso. Então, meus amigos, estas minhas andanças de catacumbas do conhecimento, bibliotecas e outros lugares que tais, dá para encontrar assim coisas extraordinárias, que todos nós encontramos. Estou aqui no 11º ENARC, Encontro Nacional dos Românticos Conspiradores,
que deram origem ao terceiro Manifesto da Educação e àquilo que hoje é conhecido como CONAN, a Conferência Nacional das Novas Alternativas para a Educação. Estão aqui companheiras e companheiros brasileiros, portugueses, e o que eu posso dizer-vos é que tudo aquilo que esta gente fez, desde que o Rubem Alves foi à minha escolinha, faz sentido. E que desde já vos convido para, a partir daquilo que a Cláudia, a Edilene e outros fizeram no projeto Âncora, vós possais visitar a escola aberta, claro, São Paulo, mas também aquele que será o último projeto da minha vida profissional, a Terra do Brincar. Sobre isso talvez falaremos noutra altura. Daqui a pouco eu terei de estar aqui com a Angélica, neste CIEP. Para quem é português, talvez não saiba o que é o CIEP. CIEP é um Centro Integrado de Educação Pública, que partiu de um projeto do Niemeyer, o arquiteto, a pedido de um grande Presidente da República e de um homem que fará 100 anos no dia 26 de outubro, chamado Darcy Ribeiro. Será bom que os portugueses e brasileiros se aproximem, porque o Atlântico é um equívoco. É preciso aproximar essas margens, porque Agostinho da Silva escreveu um texto que eu encontrei na Cátedra Agostinho da Silva, da Universidade de Brasília, que eu tenho falado muito desse texto. Um dia talvez vos mostre o texto completo, mas ele termina de forma profética. Ele diz que Portugal desembarcou na África, na Ásia e na América. As descobertas, né? E que Portugal precisa agora de desembarcar em Portugal. Aquilo que está a acontecer, e que eu não imaginaria há uns 50 anos atrás, é que tudo faz sentido quando um brasileiro me traz para o Sul, e quando eu, indo do Sul para Norte, como fiz no ano passado, descubro pessoas extraordinárias, como a Adélia e outras pessoas, que me levam a acreditar que esse desembarque vai ser feito. Não como uma descoberta, porque Portugal ainda está por descobrir, mas como uma união de esforços entre educadores portugueses e brasileiros para dar novos mundos ao mundo, novos mundos no campo da educação, através de uma nova construção social que vai surgir por aí e por aqui nos próximos tempos. E como vedes, eu falo, não digo nada, e quem vai falar convosco é a Cláudia, e a Cláudia tem muito para contar. Aproveitei ao máximo. Eu vivi com a Cláudia muitos anos e ela não precisa que eu vá elogiá-la. Quando ela acabar de conversar convosco, vocês perceber porque é que eu a chamei, que a convidei e que ela aceitou. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Perguntar ou reclamar, pedir esclarecimento, xingar? Façam um favor, tem mais 2, 3 minutinhos. Mais não, porque podem ser muitos xingamentos e eu não aguento. Se ninguém quiser perguntar nada, eu renovo o agradecimento a quem permite que comuniquemos nestes sábados de manhã. Voltarei no dia 22. Zé. Sim? Uma mãozinha levantou, a Gisele Beiris. Obrigado, Emílio. Alô, Gisele. Pronto, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Zé Pacheco, há muito tempo eu não via você. Mas, realmente, lendo aqueles textos que você nos mandou, eu fiquei, assim, emocionado e, assim, me senti renascendo em termos de desejo de tentar ser educador. Realmente, você me fez um bem extraordinário. É um presente nos meus 78 anos que eu considero assim, acima de qualquer outro que eu tenha recebido. Meus parabéns por essas iniciativas que você tem tido, porque fazem um bem extraordinário. Me fez muito bem, por exemplo, reencontrar Lauro de Oliveira Lima,
lido da maneira que você leu, que é rara. Lauro foi um homem que eu conheci. Estive em casa dele, no Recreio dos Bandeirantes, e que me mostrou que eu deveria ser mais humilde, por exemplo, deixar de ser um etnocêntrico europeu e compreender que é no Sul que está a nova educação. Então estou muito grato. Quando ele faleceu, em 2013, em janeiro, eu chorei. E não foi porque os velhos chorem, não é? Eu não estou velho, nem tu, nós somos idosos, que é outra coisa. Mas me emocionou muito perceber que pouca gente o conhece no Brasil, muito pouca gente. E isso me fez sentir muito mal, muito triste. Mas agora vamos fazer justiça à memória do Lauro, como de outros por aí estão, que o Brasil e Portugal desconhece, que o mundo deve conhecer. Então os textinhos que eu faço são pouca coisa para tentar retribuir aquilo que me dão diariamente, como hoje aqui vai acontecer certamente. Então estou grato à tua manifestação de apreço e peço que quem lê as cartinhas que eu envio todos os dias para o Instagram, ou melhor, que a Tina envia todos os dias para o Instagram, leia a cartinha de hoje para compreender qual é o momento. Hoje eu escrevi sobre o desapego. Então, se quiseres ler. Ficar em paz. Cláudia, mais uma vez, gratidão. E a todos, até sábado próximo, para aqui voltar e aprender convosco. Agora vou trabalhar, entre aspas, não é tripalium, é aquilo que eu gosto, com a Angélica, com o Conrado, que está aqui ao meu lado, até rima, e voltarei então no sábado para conversar convosco. Grato. Até breve. Obrigada, Zé, apesar de que ele não está mais escutando. Quem agradece sou eu. Bom, eu comecei falando sobre o nosso dia, falando sobre o meu pai, e por que que eu falei do meu pai, né? Porque o meu pai não foi professor. Então, para trazer para a gente a grandeza do que é aprender um com os outros, e que nós não aprendemos só dentro de um espaço físico chamado escola. E a gente acabou acreditando nisso, que só lá é possível a aprendizagem. Então, quando a gente fala em comunidades de aprendizagem, é muito importante que a gente desconstrua essa noção de que é só naquele espaço chamado escola que a aprendizagem possa ocorrer. E isso é muito, muito, muito importante, é fundamental. Bom, então deixa eu me apresentar direito, né? Eu comecei sem falar quem sou eu, como se todo mundo me conhecesse. Eu me chamo Cláudia Duarte, viu, Cecília? Tem esses santos aí, mas eu gosto do Cláudio Duarte. Aqui é a família das Duartes, então é Cláudia Duarte. E sou aprendiz. Eu acho que eu sou aprendiz desde muito pequena, né? E essas coisas todas que eu fui ouvindo do meu pai, elas foram me incomodando muito, fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, e eu fui movida por incômodos, e cada vez eu fui ficando mais incomodada. E quando eu tomei a decisão de ir para seguir a profissão, né, de professora, de educadora, que tem uma história grande aí no meio, e eu entrei, né, pela primeira vez nas escolas enquanto professora. Vocês não têm ideia de quantos incômodos, quantas coisas eu olhava e não conseguia entender, e elas me incomodavam, e só muito depois é que eu fui estudando, eu fui pesquisando, eu fui trocando, eu fui entendendo as coisas pouco a pouco, e fui percebendo o porquê. Então, o meu processo dentro, né, desse caminhar, desse percurso,
ele se deu por incômodos, e que foram muitos, desde olhar os murais. Nossa, como me incomodavam os murais das escolas. E eu não sabia por que, hoje eu sei, mas é papo para um outro dia. Como me incomodou a primeira vez em que me disseram: você tem que fazer prova, você tem que elaborar uma prova. E eu falava assim: mas como elaborar X perguntas para um grupo de crianças que eu sei que sabem coisas diferentes? Qual é o sentido disso? E eu sei o que elas sabem. E como é que a gente coloca isso num papel e da mesma forma, igual para todos, se nós refletimos, lemos e conversamos de que as crianças aprendem de forma diferentes, em momentos diferentes. Enfim, foram muitos os incômodos e eles estão em mim até hoje, e isso é muito bom, porque cada vez mais eu persisto. Eu teimo em tentar entender uma série de coisas. Eu não aceito as coisas porque elas estão lá, e é porque é assim, porque sempre foi assim. E aí eu lembro muito quando eu li Cartas à Alice, aqui, né, falando do Zé, e que eu falava: mas é isso, eu não sou um papagaio, eu não vou ficar repetindo que é assim, porque sempre foi assim. Quem leu sabe a que eu estou me referindo, né? E aí eu comecei a ousar, desde muito cedo, dentro dos espaços escolares por onde passei, eu comecei a ousar a fazer diferente. E, para minha surpresa, pelos lugares onde eu passei, isso não foi recebido de uma forma ruim. Não, eu não tive uma, uma, uma não aceitação. Muito pelo contrário. E foi aí que eu descobri que tinham mais pessoas incomodadas. Foi aí que eu descobri que não era bem assim. E isso foi muito bom, porque aí eu comecei a perceber que outros educadores também pensavam assim, que também sentiam assim, e que também desejavam que a educação fosse de uma outra maneira. E não vou contar todo o percurso, porque ele é longo, né? Eu já também sou uma idosa, até que eu cheguei ao âncora, né? Junto com o Zé, naquela época nós já vivíamos juntos, e nós chegamos ao âncora e encontrei a Edilene, que eu não sei se ela está aqui, espero que sim, e aí viramos a Claudilene, não sei se vocês já ouviram esse termo, e somos Claudilene até hoje. E é muito incrível como a gente se complementa, como a gente, através do nosso olhar, a gente entende uma série de coisas mesmo que as palavras não sejam ditas. E estamos aqui, estamos tentando uma série de coisas. Hoje eu resido em São José dos Campos e vim para cá porque eu me apaixonei por um convite de um grupo de famílias para poder desenvolver um projeto que se tornou a Escola Espiral, Escola Viva. Está aqui acontecendo em São José dos Campos, e uma escola que ela não foi, ela não surgiu e ela não foi construída e ela não foi pensada por educadores, e ela foi pensada por famílias que também se incomodavam com uma série de coisas em relação à educação, à forma de educar, a forma como as escolas conduziam a aprendizagem. Então, a força disso é muito grande porque partiu de uma comunidade e essa comunidade se envolveu e construiu essa escola e constrói essa escola a cada dia nos diferentes detalhes que existem dentro de uma escola. É uma experiência muito forte, muito profunda, não é fácil, e não é por causa das famílias, não é fácil por causa de todo o sistema que está aí posto, mas os resultados são gratificantes, são
são realmente significativos, né? E se vocês quiserem conversar sobre essas coisas, eu estou aqui à disposição. Mas eu, meio como o nosso amigo Zé, meio porque ele é um mestre, eu não sou, eu respondo a perguntas. Então, me façam perguntas e eu as responderei, se eu souber, com o maior carinho que eu puder e da melhor forma que eu conseguir. Então, eu agradeço muito se as perguntas vierem. Se elas não vierem, estamos aqui. Mas eu aprendi com o Zé e a gente não precisa ficar falando, e de repente as pessoas não estão nem um pouco interessadas naquilo que nós estamos dizendo. Então, por favor, me façam perguntas. Muito obrigada. E só no finalzinho, eu queria que a Tina colocasse para a gente um vídeo que é da construção da escola, para vocês entenderem um pouco mais ao que eu estou me referindo. Com licença. Cláudia, temos uma pergunta aqui no chat. A Célia C. perguntou: bom dia, gostaria de saber como funciona o currículo em sua escola. Gratidão. Oi, Célia, muito obrigada pela pergunta. Bom, eu não disse, né, mas a Espiral Escola Viva é uma escola totalmente reconhecida, faz parte da diretoria de ensino, com todas as leis, todas as legalizações, tudo o que qualquer outra escola possui. Não é uma escola fora do sistema, é uma escola dentro do sistema, né? E, então, ela tem um currículo que as escolas dentro dos sistemas precisam ter, que é que acontece em todos os lugares do nosso país. Bom, a questão é a forma como a gente entende esse currículo, não como uma lista de conteúdos a serem desenvolvidos, transmitidos às crianças, aos adolescentes, mas sim como um movimento de aprendizagem, como uma grande mandala, como um grande espiral. Então, o que acontece dentro da espiral em relação ao currículo? Ele não é negado em nenhum momento, mas ele vai respeitar e atender às diferentes necessidades de cada uma das crianças. Então, eu não posso olhar para um currículo e pensar, isso aqui é para um aluno de 7º ano, se esse aluno de 7º ano ainda não consegue coisas que são do 5º ano. Mas ele consegue algumas coisas do 7º, ele consegue coisas do 9º. Então, a gente precisa conhecer muito bem a cada um, para que a gente possa ir oferecendo a cada um o que ele necessita para poder avançar no seu processo de aprendizagem. Então, é dessa forma que a gente gerencia o currículo de cada um dentro da espiral. Nós já tivemos casos dentro da espiral de crianças que queriam física, e física de ensino médio, e tinham essa condição. Então, essas crianças foram além. Nós já tivemos, dentro da espiral, crianças que desenvolveram a sua aprendizagem na questão da leitura, da escrita, através dos seus interesses por filmes, por leituras, por outras coisas, porque esse era o caminho dessa criança. Então, nós não negamos e fugimos ou inventamos um outro currículo. Nós respeitamos a cada um no seu processo. É óbvio que, para isso, é preciso muito registro, muita organização e muita seriedade. Tudo precisa de muita organização, de muita responsabilidade, de muita seriedade. E, assim, a gente vai trabalhando, porque essa criança, ela não tem um professor,
Não existe aula, não existe organizações por séries, existe aprendizagem, existem pessoas, educadores, crianças, famílias, e quem mais chegar, envolvidas com a aprendizagem de todos. E é óbvio que dentro dessa aprendizagem de todos, o currículo está presente, e, aliás, ele está muito mais presente, porque ele não é fragmentado, e ele faz sentido, e ele tem significado, e ele parte de curiosidades, ele parte de desejos, ele parte de sonhos, ele parte de eu quero aprender, e eu começar a entender que conhecimento é algo que eu gosto e que é muito valioso. E aí eu preciso dos diferentes contatos nas relações entre as diferentes pessoas para que me ajudem nesse percurso, para que me orientem qual é o percurso que eu preciso percorrer. E nisso se estabelecem as relações entre tutorandos e tutores, mas todos os educadores fazem parte disso, porque eles possuem especialidades diferentes. Então, se essa criança precisa de um determinado aprofundamento, ela vai agendar um horário com aquele especialista. E isso vai acontecendo de uma forma muito orgânica dentro do espaço e dentro da nossa organização. E é por isso que eu retomo que é preciso muita organização, muita responsabilidade e muita seriedade nesse processo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se eu não a respondi, por favor, continue me perguntando. Cláudia, ela respondeu que sim, tá? Temos outras perguntas também. A Maria Campos perguntou: boa tarde. Como trabalham a alfabetização com as crianças do primeiro ano que chegam à escola e ainda não sabem escrever nem ler? Grata. Eu não consegui perceber o nome da pessoa que fez a pergunta, Zizi. Maria Campos. O seu áudio está desligado, Cláudia. Bom dia, Maria Campos, obrigada pela sua pergunta. Então, quando uma criança chega à escola, ela precisa ser alfabetizada para nós, não só na questão da leitura e da escrita. Ela precisa ser alfabetizada na questão dos números, do desenvolvimento do raciocínio lógico, ela precisa ser alfabetizada no conceito do que é história, do que é geografia, do que é ciência. Ela precisa ser alfabetizada para entender como é que acontecem as diferentes relações que estão diretamente ligadas a valores. E o que são esses valores? Como é que a gente se relaciona? Ela precisa ser alfabetizada na questão dos sentimentos, em como ela percebe o outro, em como ela se percebe. Então, esse universo de alfabetização, ele é extremamente amplo, e ele não se resume só na questão de aprender a ler ou aprender a escrever. Então, essas crianças, elas precisam de vínculos afetivos, elas precisam entender o que é aquele espaço em que elas acabaram de chegar. Elas precisam de muito acolhimento, elas precisam de muito afeto, e elas precisam até saber, né, como é o espaço dessa escola, onde fica tal coisa, como é que ela pode percorrer todo aquele espaço, como são os combinados, como é que são as regras de convivências, enfim. Então, elas vão passo a passo, né, num processo que a gente vai organizando dentro da escola, e que a educadora referência, porque quando essa criança é muito pequena, ela precisa, sim, no nosso entender, de alguém como referência, mas ela não está só com essa pessoa de referência, ela já está em todos os espaços, porque os nossos espaços, todo mundo convive com todo mundo. E
ela vai fazendo parte de todas as coisas que acontecem na escola, ela faz parte das rodas, ela começa a entender que a opinião dela e o que ela pensa também é muito importante, ela começa a perceber que ela precisa ouvir o outro e que o outro a ouve com respeito também, ela começa a organizar argumentos para poder defender os seus pontos de vista, ela começa a perceber que existem cartazes, que existem murais, que existem crianças que compartilham seus conhecimentos. E não sei explicar exatamente como esse mecanismo se dá, mas ela começa a se sentir atraída, curiosa, ela também começa a desejar que isso seja um objeto do seu poder. Ela começa a se empoderar, ela começa a perceber que ela faz parte e que ela é importante naquele grupo e que ela precisa de ferramentas para poder fazer parte disso. Então, só dando um exemplo, na Espiral também, no Âncora, e também na Escola Aberta, a gente utiliza 2 dispositivos, entre tantos outros, que são os roteiros de estudos e o planejamento do dia. E eu considero o planejamento do dia algo extremo. Acredito que a Cláudia, o áudio dela travou. Vamos aguardar um pouquinho. Pode ser algum problema de... Ah, sim, retorno. Desculpem-me, mas resolveram me tirar do ar. Então, mas eu insisti e aqui estou. Eu considero extremamente importante o planejamento do dia. E eu considero o planejamento do dia extremamente importante quando ele não é uma mera agenda. Então, existe um trabalho que a gente precisa fazer com as crianças, e é lá na alfabetização que a gente começa, quando ela está iniciando e aprendendo, se alfabetizando no projeto, que a gente precisa prestar muito atenção como a gente ajuda as crianças a entenderem isso. Porque os tempos são diferentes. Ninguém funciona no mesmo tempo que o outro. Cada um tem o seu tempo. Mas a gente nunca para pensar qual é o nosso tempo em relação às diferentes coisas que existem na nossa vida. Então, as crianças, através de brincadeiras, coisas são muito lúdicas, são muito acolhedoras, essas crianças elas começam a se deparar com situações lúdicas que elas precisam pensar no tempo e começarem a perceber que o tempo de um não é necessariamente o tempo do outro. E como é que eu faço para me organizar dentro do meu tempo? Isso é valiosíssimo. E aí, essa criança que consegue passar por todo esse trabalho de uma forma muito séria, depois, porque isso é ferramenta para ter continuidade no projeto. Depois, ela começa a gerenciar o planejamento do dia dela de uma forma muito brilhante, aonde diferentes coisas, diferentes atividades, diferentes desejos, diferentes curiosidades vão caber nesse planejamento. É muito mais fácil a gente utilizar o planejamento do dia como uma agenda, mas ele não é uma agenda. Então, por exemplo, eu assisti a isso há pouco tempo, né? Há pouco tempo, início desse ano letivo, mas o tempo está correndo muito, aonde as crianças queriam brincar de cabaninha, que envolvia casinha, envolvia uma série de coisas e tal. Então, vamos brincar, vamos colocar no nosso planejamento de hoje que a gente fará isso. E qual será esse tempo? De que tempo a gente precisa para fazer isso? 1 hora, meia hora, 1h30, 2 horas? Que tempo que a gente precisa? Ninguém sabia a resposta, ou falaram, deram respostas a 1 hora, 2 horas, as crianças não têm noção do tempo ainda. Ou muitas ainda não têm. E aí, o que significa, então, brincar disso? E aí, eu já vou te dar a fala, Zizi. E aí, tá,
que a gente vai precisar para fazer isso? A gente vai precisar fazer uma cabaninha. E o que a gente precisa para fazer uma cabaninha? A gente vai precisar dos panos. E onde a gente vai arranjar esses panos? E a educadora foi mediando, tal. Legal. Então, a gente sabe qual é o tempo que a gente vai levar para poder fazer toda essa organização? Não, a gente não sabe. Então, hoje, vamos começar a marcar qual é esse tempo. A gente vai querer brincar. E qual é esse tempo do brincar? E depois a gente vai poder deixar tudo do jeito que está, porque esse espaço é de todos. Não, a gente não pode deixar do jeito que a gente vai brincar e vai tirar tudo do lugar e tal. E que tempo que a gente vai levar para poder fazer essa organização? A gente também não sabe. E foi incrível, porque elas foram marcando, lógico, a educadora ajudando, marcando qual era o tempo para cada uma dessas coisas. E aí elas chegaram a um tempo total. Legal. Mas será que sempre a gente vai levar esse mesmo tempo? Porque hoje foi a primeira vez que a gente fez isso. Se amanhã a gente tiver vontade de repetir isso, vamos de novo fazer esse exercício? E aí elas começaram a perceber, cada vez que elas faziam esse movimento, qual era o tempo disso. Então, quando mais para frente elas colocavam no plano coletivo, porque inicialmente, quando elas ainda são muito pequenas, esse planejamento é coletivo, não é individual ainda, porque elas ainda não têm essa condução. Elas precisam que a gente as oriente para que elas possam ir adquirindo essas ferramentas. É aquela coisa que o Zé fala muito, que a gente precisa fazer a transição da heteronomia para a autonomia. E isso não se faz caindo do céu ou como uma varinha de condão. É preciso que o educador perceba tudo isso, entenda tudo isso e que ele possa ir construindo isso com as crianças para que elas possam ir adquirindo essas ferramentas e construindo as suas autonomias. E é isso que a gente vai classificando como essa criança já possui certa autonomia, ainda faltam algumas coisas, nossa, essa criança já está num nível de autonomia que ela vai até sozinha. Então, é preciso prestar atenção a todas essas coisas. As coisas não vão acontecendo assim, de qualquer forma. É um trabalho pedagógico que a gente precisa ter muita atenção. A gente precisa estar o tempo todo muito atento e perceber que tipo de mediação é preciso fazer para que as coisas possam ir se desenvolvendo, ir se transformando, sendo alcançadas. E aí, em várias situações. Por exemplo, aí chega um determinado momento que começa o processo do planejamento ser mais individual, às vezes em dupla, dependendo dos interesses. Não existe um padrão, não existe um modelo. Pega esse modelo, vou aplicar e vai dar tudo certo. Engano de quem tentar fazer isso. Os processos são muito diferentes e eles são muito individuais. Bom, aí tem uma mão, desculpa, gente, eu falo muito. Desculpa, Perdão. Não, é que as suas ideias elas vão se encaixando, é tão prazeroso de ficar ouvindo, mas a Filomena tinha levantado a mão, eu não sei se ela quer fazer alguma pergunta ou algum comentário, e depois, Zizi, né? Sim, só com licença, eu precisaria falar, só para nós nos organizarmos. Agradecida, Emília. Cláudia, tem 6 perguntas, e a Filomena tinha levantado a mão, e nós temos alguns minutos. Você gostaria que marcasse algum tempo para você, para responder as perguntas? Como você gostaria de gestar essa organização? Olha, eu não gosto de deixar ninguém sem pergunta, mas ao mesmo tempo eu me empolgo, eu falo demais, e o tempo ficou muito curto, né? Eu me disponho, depois das pessoas entrarem em contato comigo pelo meu WhatsApp, e quem ficar sem resposta, depois fazer esse contato, e aí eu poder atender a todo mundo, porque eu acho muito ruim que as pessoas fiquem sem respostas. Mas vamos lá a uma outra pergunta, e eu vou falando, e de repente eu até vou respondendo coisas, né, para as pessoas. Obrigada, Zizi, obrigada, Emília. Agradecida, então.
Então, vamos manter a ordem aqui. Emílio, você que é o guardião das mãozinhas, você gostaria de fazer a leitura? Porque aí você está assumindo as mãozinhas e a leitura que é realmente das perguntas. Tá ótimo. Podemos então, começar com a Filomena, que levantou a mão, e depois eu vou para o chat? Pode ser? Tudo bem. Pode ser, Filomena. Não é preciso, eu passo, obrigada. Tá ótimo. Deixa eu voltar aqui, então. Eu, Gustavo de Castro. A burocracia da escola é baseada em um sistema digital complexo? E de onde ele veio? Existe alguma parte física desses documentos? Quando ele colocou a burocracia da escola, ele quis dizer também da burocracia de avaliação. Pode falar um pouquinho, por favor? Eu acho que eu não entendi muito a pergunta, então não sei se eu vou responder lá corretamente. Quando ele se refere à burocracia, ele está falando a burocracia que a gente tem em relação à diretoria de ensino? É isso? Gustavo, você gostaria de se colocar para perguntar? O Gustavo colocou aqui no chat. É sobre a organização dos resultados. Tá, Gustavo, muito obrigada pela pergunta, e vamos lá, vamos ver se eu consigo te responder. Você está falando de avaliação, né? Acredito eu. Bom, nesse movimento todo em que eu queria dizer aqui que eu não disse, que a Espiral é uma escola, é um espaço muito pequeno, com pouquíssimas crianças, pouquíssimas famílias, existe há pouquíssimo tempo, e então talvez fique muito mais fácil isso acontecer, mas no Âncora também tinha um número muito maior de crianças, e a gente também fazia isso. Então, não é uma condição, né, mas enfim. No dia a dia, nós estamos o tempo todo em contato com as crianças e com os educadores. Como eu falei, todos são responsabilidade de todos, e nós temos encontros agendados semanalmente, a equipe pedagógica, e temos outros encontros não agendados, e a gente tem o grupo do WhatsApp dos educadores. Bom, a gente troca o tempo todo e fala o tempo todo sobre as crianças e sobre tudo mais. Então, no dia a dia, da forma como nós entendemos a avaliação, viu, Gustavo? A gente não entende a avaliação como um momento em que existe uma prova em que se dá um conceito ou uma nota para uma criança. Nós entendemos a avaliação como o próprio processo de aprendizagem. É agir, refletir, agir, refletir, agir, refletir, agir. Para a gente, existe uma máxima que eu estou dentro da escola para aprender, e não para classificar que o fulano não sabe aquilo. Para a gente, o fulano não sabe ainda, mas no momento seguinte, ele poderá vir a saber. E a gente observa que é exatamente isso que acontece. Então, a gente não trabalha nessa concepção de avaliação como se ela fosse prova. Aliás, prova não é avaliação, a gente aprendeu, né, colocaram na nossa cabeça isso, e a coisa está aqui dura e difícil de sair. Então, o tempo todo eu sei como é que a criança funciona. E mais, não é nem o que ela sabe, quais são os processos que ela utiliza para ela poder saber, que é diferente. E aí me mostra, de fato, se aquela aprendizagem é ou não significativa para ela. Aliás, eu adoro esse tema, avaliação, viu, Gustavo? Obrigada mesmo pela pergunta. E aí, o que acontece? As crianças, elas têm encontro com seus diferentes tutores toda semana. Para além dessa convivência diária,
existem esses momentos. E nessa conversa e nessa troca, as crianças vão contando o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, que dúvidas que elas têm. O educador vai percebendo que aprendizagem que ela está desenvolvendo e vai lançando algumas coisas, que podem ser perguntas, podem ser orientações do que ela ainda precisa fazer, como é que ela precisa se aprofundar ou não, entrar em contato com outros educadores para falar, presta atenção na criança tal, porque na conversa aqui eu percebi que tem algumas coisas que estão complicadas em relação a essa área do conhecimento, que é da sua especialidade. Então, para a gente avaliar, tem essa dimensão. E tudo isso tem um registro, tem os relatórios que os educadores elaboram. Esses relatórios, eles são partilhados com as crianças, elas leem, elas discutem, muitas coisas, inclusive, elas trazem. É muito incrível como a criança vai desenvolvendo a autonomia dela e ela fala assim, não, mas aqui eu não concordo com você. Tudo de uma forma muito respeitosa. Você está esquecendo disso, 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 porque a nossa memória, por vezes, é muito falha. E só então, né, que a gente, só então no sentido de um horário agendado, marcado, é que a gente entra em contato com as diferentes famílias, para que a criança, junto com o educador, possa bater um papo com a família e falar da aprendizagem dela. Então, a questão da avaliação para a gente tem uma outra dimensão, né, do que a gente costuma ver em várias escolas, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, eu não quero aprofundar, porque o tempo é muito pouco, eu gostaria mesmo que vocês assistissem ao vídeo, e ele tem 4 minutos. Gente, o meu WhatsApp é 12, você pode colocar, Izzy? É 12 982 77 7673. Eu posso não responder imediatamente, porque o meu dia ele vai até tarde da noite, tudo voltado à educação, mas eu respondo, tá, gente? Eu posso demorar um pouquinho. Adoraria, né, se houvesse um convite, uma outra vez, voltar aqui para conversar com vocês, mas tudo bem. É isso. Muito obrigada, gente. Desculpem-me se eu vou puxando um monte de coisa e não dá tempo da gente falar, mas a gente pode continuar assim, de uma outra forma.
Bom, gente, essa é a espiral. A maior parte das pessoas que vocês estão vendo aí são famílias. Então, as famílias, elas constroem. Não falei também como é que é a nossa gestão. Ela é organizada por núcleos de trabalho, então nós não temos funcionários, são as famílias que organizam tudo, exatamente tudo. E isso dá muita força, e isso traz em cada um de nós impregnado os valores da espiral. Então, nós temos 5 valores que foram definidos pelos pais, pelas mães, pelas avós, pelas crianças e pelos educadores. E isso é nítido quando a gente convive na espiral e percebe tudo isso. Tem problemas? Tem, muitos, muitos. Mais de uma pessoa junta, os conflitos sempre tem. Mas a gente conversa, a gente reflete, a gente ouve, a gente age, e estamos todos juntos. E acreditamos muito em educação, né? Poderia ficar horas aqui falando sobre educação com vocês, não que eu entenda de educação, mas eu acho que é assim que a gente vai cada vez mais entendendo isso, né? Então, eu queria agradecer muito, muito, e queria dizer que quem fez isso que vocês assistiram foi uma mãe, isso aí não é um vídeo institucional, foi uma mãe que juntou várias fotos nossas e fez isso e nos presenteou com essa beleza toda, né? Então, muito, muito obrigada. E um belo dia, um belo final de semana a todos e a todas. Agradecida, Cláudia querida, linda sua partilha, linda sua vivência, seu conhecimento. Parabéns pela professora incrível, né? Hoje são o dia dos professores, dos educadores, dos formadores e do ser humano, porque educar é ser humano, né? Então, parabéns a todos e a todas pelo dia de hoje. Tina, você gostaria de fazer algumas palavras também? Queria só agradecer a presença da Cláudia, né? A gente vai ver a agenda aí, mas será muito bem-vinda e um outro sábado aqui conosco, porque você tem muito a partilhar. Então, muito obrigada. Obrigada por todo o ensinamento, né, que você traz para a gente, desde o âncora, agora na espiral, e parabéns pelo projeto. Bom fim de semana para todos, parabéns a todos os educadores. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lucas. Obrigada, Zizi. Valeu, Emílio. Obrigada, Mandica. Obrigada pelos apoios. Obrigada.